Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Diácono Leodivan aqui em mais uma reflexão diária da Palavra de Deus para a sua vida. Eu te convido você a abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 16, versículo 1, 2 e versículo 3 para a nossa meditação nesta manhã. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Glória a Deus. Meus planos precisam estar alinhados com os planos de Deus. Meus planos precisam estar alinhados com os planos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso ter planos. A Bíblia vai me deixar bem claro aqui que do homem são as preparações, mas do Senhor é a resposta da boca. Então a Bíblia não me proíbe de ter planos. A Bíblia não me proíbe de sonhar. Eu preciso sonhar. Só não sonha quem já morreu, mas quem está vivo sonha. Mas a Bíblia também vai nos orientar que os meus planos eu não posso colocá-los acima dos planos de Deus. Eu preciso ter os meus planos, ter os meus sonhos, mas procurar alinhar os meus com os de Deus. Procurar dele saber se o que eu quero é aquilo que ele quer para a minha vida. E se aquilo que eu quero não for o que ele quer para a minha vida, eu preciso me submeter à vontade dele. O que deve prevalecer na minha vida é a vontade de Deus, porque somente ela é perfeita, é boa e é agradável. Mas para que eu possa desfrutar, esta vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 2, eu preciso renovar o meu entendimento para que eu possa experimentar esta vontade de Deus. Então, eu renovando meu entendimento através da leitura da palavra, bendito é o nome do Senhor, através da palavra de Deus, então eu vou conseguir renovar meu entendimento, e assim com o entendimento renovado, eu vou poder descobrir os planos de Deus para a minha vida. Bendito é o nome do Senhor. Então, os versículos que nós lemos, ele vai nos deixar bem claro, ele não vai nos proibir de planejar, ele não vai nos proibir de sonhar, mas ele vai deixar uma posição que do Senhor é a resposta. Eu não posso decidir, eu não posso bater o martelo e dizer que vai ser assim. Não, eu posso planejar, eu posso sonhar, bendito é o nome do Senhor, mas na hora da decisão eu preciso esperar a resposta de Deus. A última palavra na minha vida e na tua vida, ela vem do Senhor. Talvez eu planejei, talvez você planejou, mas o Senhor não quis segundo a nossa vontade, mas o que prevaleceu, o que sempre vai prevalecer é a vontade de Deus. E quando isso não acontece, quando eu não quero me submeter à vontade dele, endureço meu coração, faço segundo as minhas vontades, os meus planos, eu sempre vou quebrar a cara, eu sempre vou me decepcionar, eu sempre vou me frustrar. Quantas pessoas hoje vivem frustradas? Bendito é o nome do Senhor. Poderiam até viver uma vida melhor. Teria até coisas ou situações que pareciam que para eles a vida poderia ter mais sentido, mas não tem. Por quê? Porque não vivem segundo os planos de Deus. Não vivem segundo a vontade de Deus, do Criador. Bendito é o nome do Senhor. Paulo vai dizer em Efésios 1:11 que nós devemos viver segundo os planos, segundo o propósito, segundo a vontade daquele que criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas, então ele como Criador, ele sabe onde cada coisa deve estar no seu devido lugar. Então que eu e você podemos estar sim disponíveis ao Senhor. E sempre que nós planejamos, que nós pegamos os nossos planos, faça como o versículo 3 vai dizer, confia ao Senhor. Pegue o seu plano e confie ao Senhor, que com certeza Ele estabelecerá, Ele cumprirá, fará segundo a sua vontade. Gostaria de ler esse livro, Uma Vida com Propósito, uma partezinha dele aqui, quando ele vai, eu achei interessante e entra aqui nesse contexto,
desta reflexão de hoje, né? No primeiro dia, que são 40 dias, tudo começa com Deus. Aí ele diz assim: você não é o foco. Aqui ele já deixa bem claro que nós não somos o foco, nós não somos o centro. O mundo não gira em torno da gente. Aí ele diz: o propósito de sua vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que a família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber para que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele. Nós precisamos entender isso aqui. Isso aqui é o segredo de nós vivermos uma vida satisfeita em Deus. É nós entendermos que nós nascemos por um propósito de Deus e não pelo nosso propósito. Nós nascemos para cumprir o propósito de Deus. Bendito é o nome do Senhor, né? E a gente concentrando tudo em nós, jamais nós desvendaríamos este propósito dele para as nossas vidas. Outro trecho desse livro diz assim: você foi feito por Deus e para ele. Colossenses 1,16. Tudo foi criado por Deus, tudo foi criado por ele e para ele, né? Você foi feito por Deus e para ele. E até que compreenda isso, a vida jamais terá sentido. Porque muitas pessoas vivem aí frustradas, sem sentido. Vivem uma vida aí praticamente só vegetando. Amanhece, dorme, sem nenhum propósito, sem nenhum sentido. Bendito é o nome do Senhor. Vive insatisfeito, reclama de tudo. Louvado seja Deus. Por quê? Porque não compreendeu isso. Não compreendeu que foi criado por um Deus e que precisa viver segundo os planos de Deus para a sua vida. Então, que você possamos estar meditando nesta reflexão e procuramos estar ali alinhando os nossos planos com os planos do nosso Criador, para que nós possamos desfrutar de uma vida aqui nesta terra que agrade ao nosso Deus Todo-Poderoso. Outro trecho desse livro diz assim: viver. Viver quer dizer deixar Deus usá-los para os propósitos dele. Olha o que significa viver nesse contexto. Viver significa deixar Deus nos usar para os seus propósitos. Então, quem não está vivendo, deixando Deus usar para os seus propósitos pelos quais ele nos criou, não está vivendo, está vegetando. Louvado seja Deus. Está sobrevivendo, mas não está vivendo. Vivendo aquela vida que Jesus falou em João 10, parte B, eu venho para que tenham vida e vida em abundância. Essa vida em abundância, poucos vivem, mesmo dizendo que tem Jesus na vida. Por quê? Porque não estão deixando Deus usá-los para os seus propósitos. Bendito é o nome do Senhor. Nós precisamos entender que nós precisamos deixar Deus nos usar para os seus propósitos. E não eu e você usarmos Deus para os nossos propósitos particulares. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então, meus queridos irmãos, eu quero deixar essa reflexão para a sua vida neste dia, que eu e você possamos estar pegando os nossos planos, sonhos e estamos alinhando com os planos de Deus. Procure, em seu devocional, em sua vida diária, em sua intimidade com o seu Criador, com o seu Pai, com o seu Deus, apresentar a Ele os seus planos. Faça como o versículo 3, confia ao Senhor as tuas obras, os teus pensamentos serão estabelecidos. Entrega nas mãos dele, confia, se prepara, planeja. Bendito é o nome do Senhor, mas a resposta sempre espere a resposta de Deus. Não se precipite, amém? Eu quero deixar essa reflexão para a sua vida neste dia. Que Deus em Cristo continue te abençoando de uma forma toda especial. Aqui eu quero louvar a Deus por mais uma reflexão diária em nome de Jesus.